no Novo Testamento, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, Marcos 10, dos versículos 46 ao 51. Marcos 10, de 46 a 51. Todos acharam? Amém. Diz assim então a palavra do Senhor. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhes: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto, se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe o cego: Que queres que te faça? Perguntou ao cego, Perguntou ao cego, não é isso? Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Amém? Pai, nós te louvamos, agradecidos por este momento, Senhor, por esta instante onde nós podemos ler a tua palavra. Nós queremos convidar, Senhor, a tua palavra para que ela possa vir em nosso coração e cair num terreno fértil, num terreno bom. Que não haja nenhum roubo da tua palavra em nenhuma mente, em nenhum coração nesta noite, mas que o teu Espírito, Senhor, possa fazer com que esta palavra caia como revelação no nosso espírito nesta noite. Que seja assim, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Assim oramos, no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa é uma palavra. Vou procurar não falar muito alto hoje, porque eu estou com o microfone. Se eu falar alto aqui, não vou aguentar muito. Mas essa é uma palavra que, com certeza, você já tenha ouvido falar muito dela, já tenha ouvido muitas pregações, muitos irmãos ministrarem sobre essa palavra, muitos homens de Deus pregarem sobre esse assunto, de várias maneiras, talvez de vários títulos, de vários ângulos, de várias formas, porque a palavra de Deus é essa a grande diferença de qualquer um outro livro que nós lemos. A palavra de Deus, ela é viva, ela tem a vida de Deus. Então ela faz toda a diferença em qualquer momento que lemos e ministramos, porque a vida de Deus, ela está na sua palavra. E nessa noite eu gostaria de comentar um pouco sobre esse cego, Bartimeu, de falar um pouco daquilo que o texto e também o contexto nos mostra dentro dessa palavra. Eu tenho certeza que Deus, ele vai fazer algo muito grande na minha vida e na sua vida. Ele vai fazer toda a diferença na sua vida. E eu queria falar um pouco nessa noite sobre um segredo nesse texto, que é o segredo da capa do cego Bartimeu. O segredo da capa dele. O título desta mensagem, nós poderíamos dizer assim: a capa de Bartimeu. Porque é sobre a capa que o texto todo, que o contexto todo, ele vai nos ensinar, que ele vai falar. A mensagem central hoje para nós de Deus e desse texto está aí, sobre esta capa. A Bíblia, ela é riquíssima, como eu já disse, ela tem a vida de Deus, ela produz a vida de Deus, ela tem a respiração de Deus, e ela é um celeiro muito grande de mensagens, né? Você pode ouvir, talvez, alguém pregar uma mensagem de um texto muitas e muitas vezes, no mesmo texto. Vou dar um exemplo, Salmos 23. Quantas mensagens você já não tenha ouvido sobre os Salmos 23? Mas eu quero lembrar você que você nunca ouviu uma mensagem igual nos Salmos 23. É aí que está a diferença da Bíblia
Porque a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável da palavra de Deus. E ela nos conta hoje sobre a vida desse cego, desse mendigo, talvez um andarilho, talvez maltrapilho, sujo, né? Pelo contexto vemos que ele era pobre, que ele era um pedinte, não tinha facilidade na sua vida, e esse homem se chamava Bartimeu, filho de Timeu. E o texto quer nos mostrar hoje, quer nos ensinar hoje uma verdade, que essa verdade talvez venha hoje, nesta noite, para mudar a sua vida, a minha vida, porque não estou isento do que a palavra de Deus está falando. Seja como cristão ou não, seja pela fé que você está professando em Cristo, ou talvez não professe alguma fé em Jesus, mas com certeza a palavra de Deus, ela vem hoje do céu, fresquinha para a sua vida, como algo de verdade de Deus, para entrar no seu coração, no seu espírito, e trazer aí uma força muito grande, trazer um alicerce muito grande, sustentar hoje a minha e a sua vida espiritual, que talvez tenha tido muita precisão de um fortalecimento. Não sei como você está hoje, nesta noite, talvez você esteja numa situação não tão igual à do cego, mas talvez comparando a situação desse cego, aonde era um homem que dependia das pessoas, que precisava de uma ajuda, que precisava de um socorro. E Bartimeu é um homem que vai nos ensinar muito através da atitude dele, na presença de Deus, diante das circunstâncias e das dificuldades que ele enfrentava. E aparece sempre aqui o personagem principal, que é Cristo, que não pode faltar na vida de ninguém, irmãos. Aonde Jesus não está, tudo é morto. Aonde Jesus não entra, as coisas trancam. Aonde Jesus não participa, há uma amarração, há uma trava. Mas aonde a presença de Jesus, o nosso coração é aberto para Cristo, as coisas elas começam a fluir de uma forma maravilhosa, com uma leveza muito grande. E eu quero mostrar para você nesta noite, dentro desse texto, que é a mais pura verdade na vida desse cego, e comparar ele até com as nossas vidas. Como era a vida de Bartimeu? Como era a vida desse cego aí? O texto diz que Jesus estava saindo de uma cidade, Jesus estava saindo de Jericó, e como sempre uma grande multidão acompanhava Jesus. Eu tenho certeza que você não veio hoje aqui para ver o pastor Vanderlei, né? Porque beleza não é lá aquele Brad Pitt há muitos anos atrás, mais novo. Não é verdade? Eu tenho certeza que você não veio aqui para admirar o Vanderlei. Glória a Deus por isso, que não seja isso. Mas eu tenho certeza que você veio aqui por Jesus. Olha só, nós estamos num número grande hoje. Cada dia o número tem aumentado. Eu tenho certeza que você não tem vindo aqui por causa da pastora Miriam, do pastor Vanderlei, mas você tem vindo porque Jesus está nesse lugar. Porque Jesus está sendo ministrado no seu coração a todo momento. E aí Jesus saía e aquela grande multidão acompanhava Jesus. Os moradores de Jericó, daquela cidade, cidades circunvizinhas, vinham, afluíam para ver Jesus, para ouvir Jesus, porque Jesus era o centro da atenção, Jesus era o centro dos milagres, Jesus era o centro da atuação, Jesus era o centro da influência, o centro da mestralidade, porque ele era o mestre por perfeição. E a Bíblia mostra que Jesus veio para os seus e veio para aqueles que também não eram seus, mas ele veio para fazer algo maravilhoso, algo grande, algo poderoso. E o interessante de Jericó, irmãos, ela não foi antigamente uma cidade abençoada. Ela era antigamente, em tempos lá de Josué, quando Josué estava entrando em Canaã, Jericó era uma cidade maldita. Ela tinha sido amaldiçoada. Por quê? Havia uma ordem de Deus para quando chegasse em Jericó, destruísse toda Jericó, porque naquela cidade havia maldições, havia anátemas, havia coisas estranhas que Deus não compartilhava com aquilo. E a ordem de Deus para Josué era que entrasse em Jericó e destruísse tudo, né? Mas Jericó então depois foi destruída, tá? E deve ser muito triste morar ou habitar
Se você vai alugar uma casa, comprar uma casa, um apartamento, e você souber que ali, olha, aqui teve vultos, aqui os objetos se moviam dentro dessa casa, olha, morreu gente, você talvez nunca vai querer comprar uma casa dessa, não é verdade, irmão? As pessoas têm medo, não é mesmo? Porque, olha, deve ser ruim morar num lugar onde foi um centro de morte, um centro de brigas, um centro de intrigas, tá? Mas a Bíblia diz que foi justamente nessa cidade que o Bartimeu cego nasceu e ele cresceu e viveu a sua vida nessa cidade. Só que ele teve uma diferença de muitas pessoas daquele período, como também talvez de nós hoje. Ele cresceu pobre. Ele tinha pobreza, pobreza material, física, pobreza espiritual. E além de ser pobre, ele era cego. O que dificultava ainda mais na sua vida. A sua família não tinha dinheiro para pagar para ele um guia ou um cão de guia para ele naquele período, para que levasse aquele cego, conduzisse ele. Mas Bartimeu, ele foi um homem paciente. Ele foi um homem esperançoso. Ele foi um homem que viveu a vida dele sendo humilhado, maltratado, maldizente. As pessoas insultavam Bartimeu. Ninguém se importava com ele, ninguém se importa com o mendigo. Esses dias postaram um vídeo no Face, eu comecei a ver e tirei, porque é tão chato, é tão triste nós ficarmos compartilhando essas coisas, né? Um camarada, um mendigo na porta da casa dele, ele começou a bater no mendigo com um pau, começou a dar chute, começou a dar soco no mendigo, o mendigo morreu ali na porta dele, né? Ninguém dá valor ao mendigo. Ninguém quer andar com o mendigo. Ninguém quer ser amigo ou parceiro de um mendigo. Esquecemos muitas vezes que o mendigo, ele está ali naquela situação física, mas ele é um homem que precisa da graça, que precisa da misericórdia e do amor de Deus. Aleluia. A verdade aqui no texto é que o próprio mendigo, talvez, ele se preocupava, nem com ele mesmo ele tinha uma preocupação. E talvez hoje, se você perguntar, né, para um mendigo e chegar para ele, olha, meu querido, eu gostaria de saber para você qual é o seu projeto de vida, qual é a sua esperança. Com certeza ele não vai ter um projeto de vida. O projeto de vida de um mendigo é sempre definhar, 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 até descer a cova, até morrer. O Bartimeu, irmãos, não era diferente, tá? Como eu já disse, sem contar que ele tinha uma dificuldade, que ele era cego. Eu quero dizer nesta noite que muitos que estão aqui, talvez até incluindo eu, tá? Muitos que estão nesse local estão como Bartimeu, sem projetos, sem sonhos. Eu e a minha esposa, a gente brinca muito, né, com as pessoas, conosco mesmo, dentro do carro. Sonhe e ganharás o mundo. Centralize os seus planos, centralize os seus projetos em Deus. Nunca perca a esperança de que os seus sonhos serão realizados. Você é um projeto de Deus. Deus nunca esqueceu de você. E Bartimeu ali sabia daquela situação onde ele se encontrava, sabia o que ele era, o que ele podia e o que ele não podia. E por isso, meu irmão, eu quero chamar a nossa atenção nesta noite. Não despreze o seu irmão. Não despreze o seu irmão, aquele que é aparente ou aquele que aparenta estar passando por momentos difíceis, sofrendo, porque talvez ele possa estar precisando ou necessitando da sua ajuda. Talvez hoje ele está precisando de um abraço seu. Talvez hoje ele está precisando de uma palavra sua, de uma oração sua. Veja no texto aí que Bartimeu, cego, ficava sempre à beira do caminho, como o texto diz aí. Com certeza, para ele estar à beira do caminho, ele precisava de alguém. Era necessário que alguém o levasse, o conduzisse, para chegar até onde ele ficava, e muitas vezes fora da cidade, para pedir dinheiro, para pedir comida, para pedir alguma coisa para alguém que pudesse socorrer naquele momento, porque talvez ele tinha sua família
caminho não é lugar para nós estarmos. E é isso que Deus quer nos ensinar hoje. Só os mendigos sentam à beira do caminho. Só eles ficam ali. Por que eles ficavam à beira do caminho? Porque os mendigos não eram aceitos naquele tempo, naquele período. Eles não eram aceitos dentro da sociedade, dentro da cidade. Era visto como alguém imundo e amaldiçoado. Alguém que talvez nem merecesse a graça e a misericórdia de Deus. Porque eles não eram aceitos dentro da sua cidade, onde viviam aqueles homens chamados de escribas e fariseus, que eles achavam que eram bons, que eram os melhores. Eles achavam que eles eram as pessoas mais evangélicas do mundo, mais cristãos do mundo. Batiam no peito e se orgulhavam da sua religiosidade. Religiosidade não leva ninguém para o céu, irmãos. Religiosidade afasta o homem de Deus. A religiosidade torna o coração do homem um coração duro, um coração impenetrável pela presença de Deus. E aqueles homens viviam. Jesus uma vez disse para os discípulos: olha, quando vocês saírem, quando ele deu a missão para os discípulos, dizendo a eles para eles irem pelo caminho, pregando o Evangelho, ir por todo lugar pregando o Evangelho, Jesus disse e deu uma palavra para os discípulos: olha, não parem pelo caminho e a ninguém saudeis pelo caminho. Por que isso? Porque a saudação do judeu religioso, dos escribas e dos fariseus, era muito alongada. Conta-se que judeu chegava a demorar até 20 minutos saudando o outro. E abaixava, e abraçava, e apertava, e dava cumprimento, e ficava 20 minutos, irmãos, cumprimentando uma pessoa. E Jesus dizia: não é isso que vai levar as pessoas para conhecer o meu reino. Não é isso que vai abrir as portas para que as pessoas enxerguem que eu sou a cura, que eu sou a ressurreição e a vida, porque a religiosidade, ela vai impedir as pessoas de enxergarem Deus. E é isso que Jesus quer nos ensinar hoje, através desse texto. Aquele mendigo talvez tenha tido até quantas vezes o desejo de se suicidar, de morrer. Imagina, irmão, uma pessoa marginalizada, desprezada. Imagina o que aquele homem tinha na sua vida para ser um depresso, para viver em total depressão na sua vida. Aquele homem, ele poderia de repente pegar qualquer objeto importante e num segundo tirar a sua vida. Ele poderia se sentir a pessoa mais miserável da face da terra e depressivo. Mas eu creio que Bartimeu, pela sua atitude, ele não era uma pessoa infeliz. Ele não era uma pessoa amarga. Ele não era uma pessoa frustrada, embora ele tivesse toda a razão para isso, né? Mas sinceramente eu creio que Bartimeu era um homem positivo e esperançoso. Por isso que a Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Se você tropeçou, se você caiu, alegre-se no Senhor. Não fique olhando, não fique se lamentando, não fique à beira do caminho chorando, mas tenha esperança de que Cristo virá ao seu encontro. Talvez essa razão que levou esse homem a fazer o que fez. Talvez nenhum de nós aqui teríamos a coragem, posso me enganar, né? Que teve aquele cego. Aquele homem, com tudo que ele vivia, ele é um homem que acreditava, porque ele não via, mas ele ouvia falar de Jesus. Ele ouvia dizer que Jesus poderia mudar o seu caminho, alegrar o seu coração, mudar a sua vida e talvez até trazer a cura para ele. E ele tinha esperança de um dia estar perto de Cristo. Ele tinha fé. Ele vivia à beira do caminho. Ele era desprezado. Ele era marginalizado, mas ele tinha fé. Ele cria que um dia melhor Deus teria para ele na sua vida. E o que nós vemos no texto aí, que ele creu tanto nisso, ele acreditou tanto nisso, que ao ouvir a turba passando e ouvindo os barulhos, ele deve ter dito para alguém: olha, o que está acontecendo? Quem está passando por aqui? Olha, é Jesus que está passando. A alegria daquele homem de ouvir que Jesus de Nazaré, aquele Jesus que veio de uma cidade que para ninguém podia dar nada, mas nasceu ali o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, o Deus grande que nós adoramos, que nós dissemos a Ele nesta noite: Tu és grande.
começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quantas pessoas talvez ali disseram para ele: fica quieto, você não está vendo que está atrapalhando o culto? Você não está vendo que você está atrapalhando a liturgia da nossa reunião com Jesus? Jesus tem mais coisas importantes para fazer, cala a tua boca. Mas isso mostra que aquele cego sabia o que ele estava fazendo. Que lição de vida, irmão, que esse pobre homem nos ensina. E talvez hoje essa é a atitude que nós não temos tomado diante dos nossos problemas, diante da nossa vida diária. Ao invés de acreditarmos, ao invés de lutarmos, ao invés de termos a esperança, ao invés de levantar os nossos olhos e ver que lá na frente o Senhor nos espera, Deus sempre está lá na frente torcendo por nós e esperando a cada um de nós. Esse homem nos ensina uma lição de vida, que ele tinha esperança. A vida desse homem aqui é excepcional, nos dá uma lição fantástica. Quando ele ouve falar de Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, que talvez esteja sem esperança, que talvez esteja sem uma luz, que clareia. Você que está hoje aqui nesta noite, vendo só os problemas, vendo só os defeitos, Jesus está hoje nesta noite e quer ouvir a sua voz, como daquele cego Bartimeu, quando ele disse: Senhor, tem compaixão de mim. Compaixão era tudo o que Jesus tinha naquele momento. Compaixão era tudo o que aquele homem precisava, e talvez hoje é o que você precise hoje na sua vida. Talvez hoje você precisa de compaixão. E Jesus hoje quer ouvir a sua voz, dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim, entra na minha vida, traga cura para a minha vida, traga esperança onde eu já perdi a esperança. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia da minha vida, da minha família. Jesus, filho de Davi, me livra desta enfermidade, me livra desta depressão, me livra desse momento de angústia. Jesus, filho de Davi, abra as portas para mim, abre um caminho para que eu veja que o Senhor é um Deus que se comove comigo. Ele hoje quer ouvir a sua voz, porque Ele tem compaixão de você. Jesus parou aquela multidão, aquela turba, parou tudo aquilo, e aquilo que os religiosos achavam que era o mais importante, porque eles queriam estar perto de Cristo, eles queriam ser vistos por Jesus, eles queriam ser admirados por Jesus, eles queriam receber aplausos de Cristo. Cristo parou tudo, deixou aquilo que para eles era o mais importante para eles, e foi se comover com aquele mendigo. Ele teve compaixão daquele homem, aquele que era desprezado. Talvez hoje você não esteja na pobreza do cego, mas talvez espiritualmente você esteja cego. Talvez espiritualmente você esteja pobre. Talvez você esteja sendo desprezado. Talvez hoje você esteja sujo, porque você começou a fazer alianças com o sistema desse mundo, com algumas coisas, começou a confabular com isso, com aquilo, e as coisas começaram a entrar na sua vida, e você se sentiu um homem espiritualmente morto, sujo, pedinte, pobre, miserável, desgraçado, porque a palavra real para uma pessoa sem a graça de Deus é um desgraçado, é aquele que não tem a graça de Deus. Talvez você não tenha nascido numa cidade maldita, mas a sua condição hoje é de maldição. Mas ele estava próximo de alcançar um milagre. Ele estava próximo de ver a sua vida sendo mudada por completo. Eu fico imaginando, será que Bartimeu, ele se enxergava cego? Aliás, eu vou convidar um pastor amigo meu. Eu dou aula numa escola de teologia, e tenho falado isso aqui para os irmãos. Eu tenho 2 pastores amigos meus que são cegos, que são irmãos. Eles são uma família de 4 homens
3 são cegos, os 4 são pastores. O que não é cego mora em Uberlândia. E os outros moram em Santos e 2 em São Paulo. Os 3 cegos e os 3 pastores. Eu vou trazer um dia ele aqui para eles pregarem para você. Tem um, que é o pastor Paulinho. Ele é muito engraçado. Ele tem uns CDs que ele grava da Bíblia cantada. E ele também faz músicas com as dificuldades físicas dele, que ele passa diante das coisas. Tipo assim, ele entra no elevador, isso ele conta, viu? Aí diz que entrou um dia no elevador e um camarada ficou olhando, ele estava assim de frente para o rapaz, e se você olha para ele não tem aquele branco assim dos olhos, parece que ele está enxergando a pessoa. E o rapaz do elevador falou: o que foi que você está me encarando? Aí ele falou assim: querido, eu sou deficiente visual. O cara desmontou do elevador. Então ele conta, ele faz um negócio engraçado, ele põe um pitbull com óculos escuros puxando ele. Ele canta umas músicas, ele é muito de Deus, Paulinho. O título do CD dele é Paulinho Boa Visão. Ele é muito engraçado. Ele canta uma música: eu faço coisa que você não faz. Um dia eu fui com ele para Bauru, fui dar aula junto com ele, ficamos no mesmo quarto. Ele gosta muito de ficar comigo, porque eu já sei o que ele precisa, o que eu tenho que fazer para ele. Aí entramos no quarto, aí eu falei: peraí, professor, deixa eu acender a luz. Ele: só se for para você, porque para mim não precisa. Ele é muito legal, irmão. Se o irmão dele dá uma aula com laptop como eu nunca vi na minha vida, irmão. Ele chega na aula e fala assim: irmão, deixa eu abrir aqui meu laptop. Os irmãos ficam olhando para ele assim: abra sua Bíblia aí, parece que ele está olhando tudo aqui. É muito de Deus, irmãos. Eles superam as dificuldades que eles têm. Eles não se olham derrotados. Eles não se veem miseráveis. Eles não se veem pobres. Eles não se veem desgraçados. E muito menos malditos. Mas eles se veem homens de Deus. Porque Deus olha para ele, não olha o físico. Deus olha o coração deles. Deus enxerga o coração daqueles homens quando está olhando para você e vendo o meu e o seu coração. Esse homem aqui, Bartimeu, estava próximo de alcançar um grande milagre que iria mudar toda a sua vida. Talvez hoje você precisa de um milagre. Regis Danese tem uma música que fala: como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Talvez hoje você esteja precisando de um milagre. Eu não sei o que é, mas Deus sabe. E nem precisa eu saber. Basta você falar com Ele e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me livra dessa cegueira espiritual. Talvez a coisa mais importante para aquele homem naquela hora não era a sua cura, mas era ser tocado por Jesus. Porque tudo que ele queria era ser ouvido e que Jesus tivesse compaixão dele. E é aqui que eu quero chegar no nosso texto. A visão chave aqui desse cego. Ele tinha uma capa. E a capa dele, talvez você, com certeza, já viu aí muitos mendigos aí pela rua. Dificilmente você vê um mendigo de terno deitado no chão. Não é verdade? Dificilmente. Embora hoje as coisas estão tão complicadas, né? Mas dificilmente você vê alguém de terno sentado lá, deitado no chão, dormindo debaixo de papelões. Não é verdade? É isso mesmo. Mas talvez você tenha visto muitos aí pelas ruas da sua cidade, na sua rua, na sua casa, na sua calçada. Talvez você tenha visto isso na televisão. No Brasil a gente vê uma coisa absurda. Mendigos que às vezes estão ali e pessoas colocam fogo no corpo dele. Matam ele por ele ser mendigo, por achar que ele é a pessoa mais infeliz e o mais miserável da face da terra. Mas Deus é um Deus de compaixão, e é isso que Deus quer dizer a mim e a você nesta noite. Ele tem compaixão da sua vida. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Os telejornais mostram isso constantemente, de pessoas onde estão sendo ateados fogos.
O mendigo anda pelas ruas sem lembranças sólidas. Ele pensa só no agora. O mendigo não valoriza o seu próprio corpo. Ele não sabe que as suas unhas precisam ser limpas. Ele não sabe que ele precisa ter um banho. Ele não sabe que ele não pode comer qualquer tipo de comida. Porque ele só pensa no presente. As suas lembranças estão mortas. Elas morreram, elas foram apagadas. Ele só pensa naquela hora no seu próprio corpo. Por isso ele não se importa com o banho. Ele não está nem aí se precisa ou não cortar o seu cabelo, seja homem ou mulher. Eles se embriagam. E quando não há a bebida, eles tomam álcool puro. Bebem porque eles se tornam escravos. Eles pensam só naquele momento. Procuram tocos de cigarro nos lixos, comida nos lixos, no chão, para comer, porque eles só pensam naquela hora. Ele não enxerga o futuro. E por serem pessoas assim, acabam por repelir as pessoas por causa da rejeição de todos. Eu tenho certeza, irmão, que você nunca perguntou ao mendigo quem ele é. Talvez não, talvez você tenha feito isso. Talvez você nunca perguntou qual é o seu nome, ou se ele tem uma família. Os mendigos vivem debaixo de pontes, debaixo de viadutos, ou de marquises. Eles procuram um lugar para se abrigar, para se esconder do frio ou da chuva. Levam com eles todo tipo de coisa, de sujeira, que para nós é lixo, totalmente lixo. E eles se agarram naquilo, porque aquilo é o pouco que eles têm para eles se manterem, para eles sobreviverem. De tudo que o mendigo traz consigo, o que ele mais se apega é um pedaço de pano sujo, que ele dorme com aquele trapo, que ele usa aquele pano como um cobertor nas madrugadas de frio, e nos dias de inverno, durante as suas caminhadas, você pode ver às vezes na costa de um mendigo sendo usado uma capa, que ele usa aquele pano como uma capa, como um manto. E era essa capa que viram em Bartimeu, suja, mal cheirosa, podre, encardida. Bartimeu levava com ele como tudo, como todo mendigo. E o interessante é que as coisas que ele carregava chamavam a atenção das pessoas, e ele mesmo era desprezado. Era uma pessoa não muito querida. A capa de Bartimeu se enquadra muito bem aqui, porque às vezes nós estamos carregando esta capa em nós. Fisicamente não vivemos como mendigo, mas estamos carregando a capa do descaso. Nós estamos carregando a capa da falta do amor. Nós estamos carregando o peso sobre nós da angústia, da amargura, da opressão, da depressão, das doenças. Essa capa que nós colocamos sobre os nossos ombros, que está nos impedindo de andar, de olhar lá na frente e de ver que há um Deus poderoso lá na frente, torcendo por mim, esperando chegar lá para me dar um abraço. Há um Deus que torce por você, meu amado. Há um Deus que está de braços abertos para você. Deus não olha para você como um homem, como uma mulher derrotada. Deus não vê você caído ou cabisbaixo. Deus vê você em pé. Ele tem compaixão de você. Ele se comove hoje com a sua dor e com o seu sofrimento. Amém. Essa capa horrível, mal cheirosa de Bartimeu, representa o pecado, representa o medo, os vícios, a idolatria, tudo que é de mal, tudo que havia de ruim de uma pessoa, aquilo que por ser horrível nos separa de Deus, porque o pecado ele separa. Eu falo muito isso aqui nos cultos, nas aulas que eu dou. Aliás, terça-feira que vem nós estamos lá na sala estudando frutos do Espírito. Convido os irmãos a irem estudar a palavra conosco, ok? Então o pecado separa o homem de Deus. Quando você está em conluio com o mundo, quando você está obcecado pelo pecado, pelo sistema, pelo engodo, pelo
Ele próprio se afastou do seu Filho na cruz, porque os pecados estavam sobre Ele naquela cruz. Mas Deus tem compaixão quando nós reconhecemos que há um pecado nas nossas vidas e que nós precisamos de mudar. Não deixe o pecado te afastar de Deus. Porque se o pecado te afastar de Deus, ele vai te impedir de você ser um homem, uma mulher abençoado por Ele, abençoada por Ele. Por isso eu quero dizer uma coisa a todos nós nesta noite. Deus está nos chamando nesta noite para ter a visão de Bartimeu, um cego que enxergava longe, um cego que não se sentia derrotado. Mesmo sendo cego, ele teve a inteligência, ele teve a sabedoria de se desfazer daquela capa que prendia ele, que era suja, que era amaldiçoada, para se aproximar do Mestre, que estava ali cheio de compaixão. E numa revelação do Espírito Santo, Bartimeu se aproxima mais perto de Cristo e começa a gritar, começa a fazer barulho. Eu convido você nesta noite a fazer barulho diante do Mestre, mas barulho santo, barulho que chame a atenção dele, o barulho da santidade, o barulho do amor, o barulho da benignidade, o barulho da bondade, o barulho da misericórdia, da mansidão, porque é isso que vai atrair a presença de Jesus sobre você, e é isso que vai fazer ele ter compaixão e misericórdia na sua vida. Bartimeu jogou aquela capa quando ele viu Jesus, porque ele viu que aquela capa estava impedindo ele do milagre, e ele jogou fora aquela capa. Ele entendeu que ele precisava agora de um belo de um banho espiritual na sua vida. Ele precisou que também fisicamente, ele sabia, fisicamente ele também necessitava cortar o seu cabelo, fazer a sua barba, mas ele se aproximou de Jesus. Isso nos mostra, irmão, que Jesus hoje quer receber você. Deus não está aqui para acusar você. Não importa o pecado que você cometeu, Deus não está aqui para te acusar, mas Deus quer estender as suas mãos de compaixão e te libertar do pecado. Porque a única maneira dele ter comunhão com você é você estando livre. Nós estamos livres do pecado. Jesus te recebe com todos os seus defeitos. Falamos isso constantemente. Olha, não estamos aqui para te acusar, mas estamos aqui para te mostrar o caminho certo. Se você está desse jeito, levante-se, saia dessa situação e vá para o Mestre. Nós não estamos aqui para dizer das suas maneiras erradas, das nossas maneiras, da nossa ignorância, nem ficar acusando o seu pecado, mas nós estamos aqui para dizer hoje, através desse texto, que o pecado ele tem que ficar para trás, você precisa lançá-lo. O Senhor não tem parte com o pecado. Desfaça dessa capa, meus amados. O Senhor quer curar você, te restaurar nesta noite. Se lance aos braços de Jesus, porque Ele quer fazer um grande milagre na sua vida. É engraçado Jesus chegar para um cego e perguntar para ele: o que você quer que eu te faça? É engraçado, né, irmãos? Mas sabe, Deus nunca olha a dificuldade. Deus quer ver a nossa intenção do coração. E Deus hoje está perguntando através de Jesus: o que queres que eu te faça? O que você precisa de Deus hoje? O que você quer que Deus faça na sua vida? Talvez você precisa hoje de um grande milagre. E eu quero dizer a você que você está diante do Deus do impossível. Amém. Do Deus que para Ele não há limites. Deus é catedrático em fazer milagres. Feche os seus olhos um pouquinho, em nome de Jesus. Convide o Senhor. Ele está aqui nesta noite. O pastor Ricardo ministrava da alegria que nós temos de estar diante do Senhor. E é porque Jesus está vivo nesse lugar que nós cremos no amanhã melhor.
porque Jesus está hoje aqui ministrando ao meu e ao seu coração, que nós temos a esperança. E eu quero que você hoje, mesmo com seus olhos fechados, eu gostaria que você colocasse a sua mão direita sobre um ombro seu, ou seu ombro direito, ou seu ombro esquerdo. Vamos fazer isso como um ato profético no nome de Jesus. Talvez há uma capa nos seus ombros. Coloque a sua mão no seu ombro e nós vamos tirar essa capa. Eu vou dizer, vou contar até 1 e você vai fazer um gesto como se você estivesse tirando esta capa das suas vidas. 1. Retire a capa dos seus ombros, porque Ele vive e você pode crer que há uma manhã melhor para a sua vida. Jesus está aqui nessa noite para Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer abençoar o seu coração. Ele quer derramar as mais ricas e preciosas bênçãos sobre você. Senhor, no nome de Jesus, nós colocamos aqui cada um que já está na Tua presença. Colocamos diante do Teu altar nesta noite, Senhor. Senhor, entra com um milagre. Filho de Davi, tem compaixão de nós nesta noite. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E você pode clamar a Ele nesta noite como Bartimeu: Filho de Davi, tenha misericórdia da minha vida. Me livre desse momento, desse que eu estou passando. Ele está aqui nesta noite para tirar de você todo o peso e te dar descanso. Ele conhece a sua estrutura e Ele sabe que você é pó. Ele sabe o quanto você necessita da presença dEle. Abrace Ele nesta noite e você verá que grandes maravilhas Ele irá fazer na sua vida. Pai, tenha misericórdia e mova o Teu Espírito sobre cada um que está aqui nesta noite. Toca em cada um com a sua glória e com o Teu poder, Senhor. Em o nome de Jesus, nós queremos repreender toda a artimanha de Satanás contra o Teu povo e declarar que há um tempo novo de bênção sobre o Teu povo, um tempo de cura, de restauração, um tempo de alegria, um tempo onde o Senhor moverá a Tua glória e veremos o quanto o Senhor é poderoso, Senhor. Ah, Deus, faça um milagre nesta noite para que possamos Te louvar com alegria e assim Te aplaudimos com alegria, Senhor. Aleluia.